Palavras diárias de Deus. Deus faz bem mais do que garantir a segurança das pessoas, garantindo que elas não serão devoradas por Satanás. Ele também faz uma grande quantidade de obra na preparação para escolher alguém e para salvá-lo. Em primeiro lugar, que tipo de caráter você tem? Em que tipo de família você nascerá? Quem são seus pais? Quantos irmãos e irmãs você tem? Quais são a sua situação familiar e seu status econômico? Quais são as condições da sua família? Tudo isso é meticulosamente providenciado para você por Deus. Vocês sabem em que tipo de família as pessoas escolhidas por Deus geralmente nascem no que concerne a maior parte das pessoas? São famílias proeminentes? Pode haver algumas. Não podemos dizer com certeza que não há nenhuma, mas são muito poucas. São famílias de uma riqueza excepcional, tal como bilionárias ou multimilionárias. Elas quase nunca são esse tipo de família. Então, que tipo de família Deus mais arranja para essas pessoas? Famílias comuns. Então, quais são as famílias comuns? Há as famílias trabalhadoras. Os trabalhadores dependem dos seus salários para viver e podem custear as necessidades básicas. Eles, em todo caso, não deixarão você passar fome, mas você não pode esperar que todas as suas necessidades materiais sejam atendidas. Depois há as famílias dos agricultores. Os agricultores dependem do plantio da safra para sua alimentação. Eles têm cereais para comer e, venha o que vier, você não passará fome, mas não poderá ter roupas muito finas. Depois, há algumas famílias envolvidas com negócios ou que administram pequenos negócios, e algumas nas quais os pais são intelectuais. E essas também podem ser consideradas famílias comuns. Há também alguns pais que são funcionários de escritório ou, no máximo, oficiais de baixo escalão no governo, que tampouco podem ser considerados como sendo famílias proeminentes. Mais pessoas nascem em famílias comuns e tudo isso é arranjado por Deus. Quer dizer, em primeiro lugar, esse ambiente em que você vive não é a família de meios substanciais que você imagina, mas uma família destinada por Deus para você. E a maioria das pessoas viverá dentro dos limites desse tipo de família. Nós não discutiremos as exceções aqui. Então, o que dizer do status social? As condições econômicas da maioria dos pais são medianas e eles não têm um status social elevado. Para eles, só ter um trabalho já é bom. Algum que seja governador? Algum que seja presidente? Não. Na maioria, são pessoas como os gerentes de pequenas empresas ou chefes inferiores. Seu status social é mediano e suas condições econômicas são médias. Outro fator é o ambiente de vida da família. Primeiro de tudo, não há pais que claramente influenciariam seus filhos para trilhar a senda da adivinhação e da leitura da sorte. Esses também são muito poucos. A maioria dos pais são bastante normais e são similares a vocês. Deus estabelece esse tipo de ambiente para as pessoas ao mesmo tempo que as escolhe. E é muito benéfico para a sua obra de salvar as pessoas. Vendo de fora,
parece que Deus não fez nada avassalador pelo homem. Ele apenas faz tudo secreta e humildemente e em silêncio. Mas, na verdade, tudo que Deus faz é para lançar um fundamento para a sua salvação, para preparar a estrada à frente e preparar todas as condições necessárias para a sua salvação. Imediatamente, no tempo especificado para cada pessoa, Deus a traz de volta diante dele. Quando chega o tempo de você escutar a voz de Deus, esse é o tempo em que você vem diante dele. No momento em que isso acontece, algumas pessoas já se tornaram pais, enquanto que outras são apenas filhos de alguém. Em outras palavras, algumas pessoas se casaram e tiveram filhos, enquanto outras ainda estão solteiras e ainda não constituíram suas próprias famílias. Mas, independentemente da situação das pessoas, Deus já estabeleceu os tempos em que você será eleito e em que seu evangelho e suas palavras alcançarão você. Deus estabeleceu as circunstâncias, decidiu sobre uma determinada pessoa ou um determinado contexto, através do qual o evangelho será passado para você, para que você possa ouvir as palavras de Deus. Deus já preparou para você todas as condições necessárias para que, sem o saber, você venha diante dele e seja devolvido à família de Deus. Você também, sem o saber, segue a Deus e entra na sua obra passo a passo, entrando no caminho da obra de Deus que Ele tem, passo a passo, preparado para você. Que tipos de caminhos Deus usa quando Ele faz coisas para o homem nesse momento? Primeiro, o menor de todos é o cuidado e a proteção de que o homem desfruta. Além disso, Deus estabelece várias pessoas, eventos e coisas de modo que o homem possa ver sua existência e suas ações neles. Por exemplo, algumas pessoas acreditam em Deus porque alguém na sua família está doente e elas dizem: alguém na minha família está doente, o que devo fazer? Algumas pessoas então dizem: creia em Jesus. Elas então começam a crer em Deus, e essa crença em Deus surgiu devido à situação. Então, quem arranjou essa situação? Deus. Por meio dessa doença, há algumas famílias em que todos são crentes, jovens e velhos, enquanto algumas famílias em que a crença é individual. Aparentemente, você acredita em Deus devido à doença, mas é de fato uma condição que lhe foi outorgada para que você comparecesse diante de Deus. Essa é a amabilidade de Deus, porque a vida familiar de algumas pessoas é difícil e elas não conseguem encontrar paz. Surge uma oportunidade casual em que alguém transmitirá o Evangelho e dirá: sua família tem essa dificuldade. Creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus e você terá paz. Inconscientemente, essa pessoa, então, passa a crer em Deus sob circunstâncias muito naturais. Então, isso não é um tipo de condição? Sim. E o fato da família dessa pessoa não estar em paz não é uma graça que lhe foi dada por Deus? Sim. Há ainda alguns que passam a crer em Deus por outras razões. Há diferentes razões e diferentes caminhos de crença, mas não importa qual a razão que fez você crer nele, tudo, na realidade,
é arranjado e guiado por Deus. A princípio, Deus emprega vários caminhos para escolher você e para trazê-lo para a sua família. Essa é a graça que Deus concede a cada pessoa.